Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e você, meu amigo, você, minha amiga, futuros sargentos do Exército Brasileiro, estão estudando em um canal integrante da plataforma do site passeidireto.com.br, a maior e melhor plataforma de estudos online do Brasil. Para você que gosta de material extra, eu tenho postado muito material em PDF lá na plataforma do Passeio Direto. Aproveita para seguir o canal Tudo é História nessa importante plataforma de ensino. Bom, meus caros, estou de volta, aula de número 6 do nosso curso preparatório ESA 2021 para ingresso em 2022. Aula de número 6, hoje eu vou abordar com vocês aqui exercícios espelhados, no modelo ESA, abordando o primeiro reinado brasileiro, o período que vai da proclamação da independência do Brasil em 1822 até a abdicação do Dom Pedro I em 1831. Não esquece de seguir o canal secundário, de dar uma força aqui pro professor Hilário Xavier. Entre aqui no link na descrição, tá fixado nos comentários. Acompanha meu trampo lá no canal Isso é Hilário, um canal de série, de filmes, tá bem legal o trampo lá, dá essa força pra mim, tá bom? Em breve eu vou lançar aqui o segundo simulado comentado ESA, com 10 exercícios no modelo ESA, com os assuntos mais cobrados, beleza, pessoal? Pô, mas deixa o seu like, manda as minhas aulas pro pessoal do WhatsApp e dos grupos da ESA, eu tô sentindo que tá caindo aí as visualizações e o engajamento, pessoal. Eu sei que tem muita gente estudando pelos meus vídeos antigos, que, aliás, está aqui na descrição também as aulas teóricas expositivas que o canal Tudo é História tem em cima do edital da ESA, mas se eu sentir que a galera tá desanimando, esse vai ser o último ano do curso ESA, se eu sentir que o engajamento foi deixado de lado, que a galera não está ajudando a compartilhar nossas aulas, não tem por que eu gravar material novo se não tiver engajamento. Então, pessoal, conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos lá! Primeira questão tá aparecendo aí para vocês. A independência brasileira é fruto mais de uma classe do que a nação tomada em seu conjunto. Identifique a alternativa que justifique e complementa o texto. Bom, gente, a independência do Brasil, diferente de outras independências aqui dos países vizinhos, as ex-colônias da América Espanhola, nesses países a luta de independência envolveram processos violentos, lutas armadas sob o comando da elite crioula, sob o comando de Simão Bolívar, José de San Martín. Aqui no Brasil, a independência se processou num outro ritmo. Aqui, a nossa independência foi mais uma trama palaciana comandada pelo Dom Pedro I, que, aproveitando toda uma conjuntura histórica, a família real passou 13 anos aqui, o Dom João VI, pressionado pela Revolução Liberal do Porto, ele acabou retornando para Portugal e deixou o Dom Pedro I aqui, que, com o apoio da elite latifundiária brasileira, ele aproveitou aquele momento histórico ali para decretar a nossa independência, A elite estava fechada com o Dom Pedro I porque via nele a manutenção dos seus interesses e dos seus privilégios, Para que não houvesse uma revolução armada, uma revolução social, aqui no Brasil a elite fechou esse processo de independência na figura de um próprio membro da família real dos Bragança. Bom, meus caros, se você pensou em assinalar B de bola, você acertaria. O movimento da independência foi uma ação da elite preservando seus interesses e privilégios, beleza? Foi uma independência política, não uma revolução social. Ponha isso na cabeça. Vamos lá. Eu espero no mínimo 8 acertos, hein, pessoal? Depois me manda nos comentários. A Constituição de 24, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 23, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição
Bom, gente, o primeiro projeto que foi feito pelos deputados, o Dom Pedro I não aceitou. Era a chamada Constituição da Mandioca. Era um texto constitucional que tentava limitar os poderes do Dom Pedro. Ele mandou dissolver a Assembleia, prender os deputados, num episódio chamado Noite da Agonia, e um grupo de aliados do Dom Pedro acabou elaborando o texto da Constituição aprovado por ele. Dentre as várias características, a mais importante é que foi criado um quarto poder, além do legislativo, do executivo, que era o próprio Dom Pedro, e do judiciário, foi criado o poder moderador, que também ficava a cargo do imperador. Com esse poder, o Dom Pedro podia dissolver assembleias, dissolver o Congresso, dissolver o Senado, ele podia decretar leis, ele podia caçar um primeiro-ministro que ele não concordasse com a escolha, ou seja, na prática, esse quarto poder deu plenos poderes para os monarcas do Brasil. Primeiro ele, depois o filho dele, Dom Pedro II, que viria na sequência. A resposta correta para esse exercício é a A. Criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhes poderes quase absolutos. Vamos lá. Exercício 3. Em 1824, o carmelita Frei Caneca, figura importante da Confederação do Equador, criticou a Constituição outorgada por Dom Pedro I. Frei Caneca dizia que a mesma, além de oprimir a nação brasileira, não lhe garantia a independência, ameaçava sua integridade e atacava sua soberania, pois naquela havia um dispositivo adotado das ideias do filósofo francês Benjamin Constant, considerado por Frei Caneca a chave mestra da opressão. Identifique esse dispositivo nas alternativas a seguir. Bom, meus caros coleguinhas, durante o primeiro reinado, logo após o Dom Pedro aprovar a Constituição de 24, elaborada por um grupo de aliados, que eu acabei de dizer que tinha como característica principal a criação do poder moderador, houve uma revolta lá no Nordeste brasileiro chamada de Confederação do Equador, que dentre os principais objetivos tinha a ideia da proclamação de uma república, E era uma revolta que chamava o Dom Pedro de autoritário, que o Dom Pedro estava adotando uma atitude despótica, impondo a sua vontade a partir do poder moderador, O Frei Caneca foi o grande líder dessa revolta lá, a Confederação do Equador, em 1824. E aqui no texto, gente, é muito claro que ele está criticando o poder moderador, que dava para o imperador plenos poderes para agir, muitas vezes acima do legislativo e do judiciário. A resposta correta é C. Vou até marcar aqui um ok de corrigir. Vamos lá? Exercício 4. A liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes violentos. Em Pernambuco, a insatisfação da população levou à organização da Confederação do Equador, logo depois de 1822. Liderada pelos liberais, a Confederação tinha como objetivo... Olha aí, gente... Acabei de dar uma mini explicação para vocês. A Confederação do Equador defendia o término da monarquia, que naquele momento era visto como autoritária na figura do Dom Pedro. Eles pregavam a imposição de uma república federativa no Brasil e que as províncias tivessem mais destaque, mais poder, Eles pregavam uma descentralização política. Bom, a resposta correta para esse exercício é a D de dado. Criar uma república federativa, facilitando a descentralização política e o fim do autoritarismo. E aí, coleguinhas, qual que é o nível de acerto até agora? Espero que 100%, hein? Vamos lá. Olha aí, termos da abdicação de Dom Pedro I. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831. É o Palácio da Quinta da Boa Vista, tá? 10º de independência do Império, Dom Pedro I. Os fatos que conduziram à abdicação foram... Gente, a verdade, é que o governo do Dom Pedro não demorou muito para começar a desandar, A repressão que ele fez à Confederação do Equador foi visto por muitos na época como
né, exagerada. A própria execução do Frei Caneca pegou muito pesado ali para a imagem do Dom Pedro. Na sequência, ele envolveu o Brasil na Guerra da Cisplatina, que para os brasileiros era uma guerra desnecessária, lutar pela posse da Cisplatina, né, com a Argentina. Muito dinheiro foi gasto, muitos brasileiros morreram. O Banco do Brasil faliu por conta desses gastos exorbitantes do Dom Pedro I. A vida familiar do Dom Pedro, né, as traições, né, abertas e declaradas ao casamento dele com a dona Leopoldina, é uma coisa que arranhou a imagem dele. A noite das garrafadas, né, aquele confronto entre portugueses que eram pró-Dom Pedro e brasileiros que eram contrários a ele. Todo esse conjunto de fatores serviram para abalar a monarquia e, consequentemente, forçaram a abdicação do Dom Pedro I em abril de 1831. Bom, coleguinhas, a resposta correta é a C. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, né? Perda da província Cisplatina e a falência do Banco do Brasil. Belezinha? Então chegamos à metade aí da nossa correção. Vamos lá para o exercício número 6. Em 1831, quando o imperador Dom Pedro I estava na iminência da abdicação, houve um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro que envolveu portugueses residentes na cidade, apoiadores do imperador e brasileiros contrários. Esse episódio ficou marcado pela quebra de garrafas e de luminárias. Que nome foi dado a esse fato? Bom, também já respondi, né, pessoal? Depois de uma viagem mal sucedida para tentar recuperar popularidade, o Dom Pedro anunciou que estava retornando para casa, lá em 1831, né? Para casa que eu digo Rio de Janeiro, capital do Brasil. Os portugueses que viviam no Rio de Janeiro, que faziam parte de um grupo chamado Tribunas do Trono, eles resolveram fazer uma festa de boas-vindas para o Dom Pedro. Quando os brasileiros descobriram que aquela festa, que aquele comitê de boas-vindas era para o Dom Pedro, gente, a pancadaria comeu solta entre brasileiros contrários ao Dom Pedro e portugueses pró-Dom Pedro, num episódio que entrou para a história do Brasil com o nome de Noite das Garrafadas. A resposta correta é D de dado para o exercício de número 6, tá bom? Vamos lá. A Guerra da Cisplatina ocorreu de 1825 a 28, entre os seguintes países. Bom, gente, a província Cisplatina, para quem não sabe, corresponde ao Uruguai. Durante o período que a corte esteve no Brasil, o Dom João VI anexou a Cisplatina ao Brasil. Em 1825, a Cisplatina deu início a uma luta de independência para se separar do Brasil e se anexar com a Argentina. O Brasil não aceitou a perda da província Cisplatina e declarou guerra aos argentinos, né? Depois de 3 anos de guerra, a Inglaterra se meteu nessa história e libertou a Cisplatina com o nome de República Oriental do Uruguai. Portanto, quem travou a Guerra da Cisplatina foi o Brasil e a Argentina, né? Então, resposta alternativa A para esse exercício de número 7. Beleza? Vamos lá. Exercício 8. Em 1823, durante o primeiro reinado, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Esse ato pode ser explicado entre outras razões. Bom, gente, já tinha dito para vocês nessa aula de hoje que o Dom Pedro, logo após a independência do Brasil, ele convocou os deputados para se elaborar a primeira Constituição do Brasil independente. Os deputados, em tempo recorde, fizeram um texto, até porque eles copiaram a Constituição que foi criada em Portugal após a Revolução Liberal do Porto. Essa Constituição que foi feita lá, ela limitava os poderes da monarquia. E quando Dom Pedro pegou o anteprojeto para ler, nossa, ele ficou pistola da vida, né? Uma Constituição que tentava limitar os seus poderes. Ele fechou a Assembleia, mandou prender os deputados, no episódio chamado Noite da Agonia, e o projeto constitucional ficou a cargo de um grupo de aliados do Dom Pedro, tá? Então a resposta correta é a D de dado. Leia aí a D de dado, ó. Pelo descontentamento do imperador com o anteprojeto constitucional, denominado Constituição da Mandioca, no qual o poder ficaria centrado no legislativo e não nas mãos do imperador. Tá bom? Vamos lá.
Penúltimo exercício. A Constituição Imperial de 1824 estabeleceu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, e moderador. O poder moderador era exercido pelo imperador e tinha caráter centralizador. Pode-se afirmar que o poder moderador... Gente, imagina, o imperador já tinha o poder executivo na mão, já que ele era o imperador. Aí existia um quarto poder que dava para ele, dentre outras coisas, o direito de dissolver a Assembleia dos Deputados ou o Senado, o direito de caçar políticos, de demitir o primeiro-ministro a hora que ele quisesse, né, de trocar gabinetes, ou seja, o que limitava o poder dele? Quem é que fiscalizava o imperador? Então a resposta correta é a D de dado. Garantiu prerrogativas para o imperador controlar a política do país. Tá bom? E o último exercício, vamos lá. Quero ver depois, hein? Quem acertou 10 de 10 me manda nos comentários aí. A primeira Constituição brasileira de 1824 foi... Bom, gente, ela não foi uma Constituição promulgada e outorgada. Ela foi uma Constituição apenas outorgada, imposta pelo imperador, com um anteprojeto que foi elaborado, né? Dentre outros, né, por José Bonifácio de Andrade Silva, que nessa época era um aliado do Dom Pedro. E além disso, ao invés de 3 poderes como normalmente existiam, essa Constituição criou um quarto poder chamado de moderador. Então a resposta correta é a C, outorgada pelo imperador e definiu a existência de 4 poderes. Beleza, meus caros? Essa foi a aula de hoje. Continue conosco, aqui não para nunca, até balançou tudo aí. Em breve eu vou postar a aula de número 7 sobre o período regencial, muito cobrado na ESA. Vamos treinar as rebeliões do período regencial, porque todo ano cai uma delas, tá? Em breve eu vou disponibilizar aqui a próxima aula do simulado comentado. Eu já tenho um simulado comentado aí de 10 questões, tem um outro de 20 questões, vocês deveriam assistir esses simulados. Em breve eu vou postar um novinho com exercícios no modelo ESA com os temas mais cobrados na prova, tá bom? Você não vai gabaritar a história na ESA se não quiser. Mas, pessoal, vou pedir de novo, manda no WhatsApp, compartilha, tá caindo engajamento, porque eu sei que o pessoal tá assistindo minhas aulas antigas. As antigas com 50, 90, 100 mil visualizações e as atuais não tá batendo 1000. Então dá essa força aí, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no meu canal secundário aí, para me ajudar a bater os primeiros 1000 inscritos lá no canal. Isso é hilário. Um abraço e até breve.